Deus existe. Essa impressão está na nossa alma. Todos os seres humanos. E aí Paulo vai dizer justamente isso aqui. Além disso, ele vai dizer assim, além da impressão que nós temos, Deus está dando testemunho para a gente o tempo todo. Através de quê? Da natureza, da criação, os céus proclamam a glória de Deus. Isso para todo mundo. E está vendo aqui, ele vai dizer, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, a qualidade invisível de Deus, que a gente não consegue enxergar, tem qualidades que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue saber dessas qualidades como? Através de quê? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Querido, tem gente que fala assim, olha, vai me perguntar, pastor, o que vai acontecer com aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Elas vão para o inferno? Aí você fala, meu irmão, mas como assim Deus está sendo injusto porque ela nunca ouviu falar do Evangelho e vai ser condenada porque nunca ouviu falar do Evangelho? Disse, não, está errado, não é por causa disso não. O ser humano vai ser condenado, meu irmão, é porque ele merece a condenação eterna. Todo mundo, não há um justo sequer. Todo o que o ser humano merece é a condenação eterna de Deus. E a pessoa que não ouviu o Evangelho, ela vai ser condenada, não é porque não ouviu o Evangelho, é por causa da natureza dela. Porque ela viveu uma vida sem reconhecer, sem reverenciar o Criador, sem reconhecê-lo, soberano. Os atributos de Deus estão aí. Essa pessoa vai ser condenada por isso, justamente porque ela não teve uma vida voltada ao Criador. O Evangelho, querido, quando chega em qualquer lugar desse mundo, ele chega como graça, como favor de Deus. Ele não é por causa que no seu Evangelho a pessoa vai ser, então aprenda isso, é condenado porque a pessoa merece a condenação. E aí cabe a nós, meus irmãos, como povo de Deus, viver espalhando a mensagem de Deus para esse mundo, para que aqueles que ouvirem, crendo, sejam salvos. Saiam, escapam dessa condenação que pesa sobre a cabeça de cada um. Só o Evangelho consegue libertar. Só o Senhor pode libertar através do Evangelho. Isso é um privilégio que Deus nos dá, poder espalhar a boa notícia de Deus. Agora é importante, meu irmão, Deus não precisa da gente não, lembre-se disso. Deus não precisa de ninguém aqui para nada, nem de mim, nem de você para nada, nunca precisou. É um privilégio que Ele te dá, de poder servir a Ele. Ele não está desesperado por você não, querido. Ele amou seres humanos, deu seu filho, mas a coisa é muito séria. Tem gente que acha assim, Deus precisa vir como se Deus precisasse dele e dela. Eu acho impressionante. Mas Deus não precisa ir para nada. Ele nos dá a oportunidade de ser filhos dele através de Jesus Cristo. De sermos servos deles, embaixadores, pessoas que vão servir nesse mundo através de Jesus Cristo, do amor dele, porque ele quis dar, não é porque a gente precisa, nem merece, ou melhor, não é porque a gente merece, mas é porque ele quis dar. Então é tudo privilégio para a gente. E por ele vai falando que, olha meu irmão, aí Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão do homem que detém a verdade pela justiça. E ainda diz mais aí no versículo de número, vai ao versículo 21, está lá. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, toda a humanidade, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha como foi da humanidade sem Deus. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Começaram a criar deuses estranhos, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Meus irmãos, a coisa, eu estava refletindo sobre esse texto. Vamos falar, Deus, Paulo fala assim, Deus entregou. Esses homens que ele está falando é o povo sem Deus.
pessoas estão vivendo nesse mundo sem Deus. Deus entregou essas pessoas. Olha o que ele fala. Entregou esses homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio corpo, coração, para desonrarem o seu corpo de si. Aí vai lá para o versículo 28. Aí ele diz mais: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que conhecimento Deus está falando? Paulo está falando aqui, o Evangelho não. O conhecimento que está revelado para todos, a natureza que está proclamando, o céu, esse conhecimento geral de Deus. Pelo fato do ser humano ter desprezado esse conhecimento geral que fala da glória de Deus. E a gente está vivendo uma época que o pessoal chega ao ponto de dizer, olha, Deus, e já sempre falou, mas hoje mais intensamente, Deus não existe. E agora a turma chega a dizer, olha, não, o mundo surgiu de explosão, o homem é uma evolução que veio do girinozinho, né? Depois passou a ser um semelhante a macaco, e aí é o que eu vou ver hoje. Aí eu começo a ver essas coisas, meus irmãos, e começo a ver a palavra que Deus está dizendo. Por que os homens estão refletindo dessa forma? Porque as pessoas estão criando essas ideias malucas, absurdas. E Deus entregou essas pessoas justamente para satisfazer esses pensamentos malucos, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Deus entregou uma disposição mental reprovável. E aí a turma começa a criar um bocado de loucura, filme de terror, começa a ter artista para terror, a criar teorias malucas sobre a origem das coisas. Disposição mental reprovável, Deus entregou para isso. Agora, meu irmão, você sabe o que significa isso aí? Deus tem entregue, isso é muito forte. Porque ser entregue para viver uma vida dessa natureza, meu irmão, isso significa que Deus entregou essas pessoas para viver uma vida perturbada. Uma pessoa que está entregue, meu irmão, a esse tipo de caminho, ela está entregue à perturbação. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para conseguir lidar com a carga do pecado. Ninguém aqui tem estrutura para lidar com a carga, com as consequências do pecado. Aí você vai ler comigo e daqui a pouco eu concluo isso. Versículo 29. Olha que Deus entregou essas pessoas. E olha como elas estão vivendo, porque Deus as entregou para viver assim, longe dele. Cheios de, versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo que é engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, se acham alguma coisa, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ser entregue por Deus para viver com a mente reprovada significa que a pessoa vai caminhar por esses caminhos: malícia, inveja, difamação, contenda, engano. E meu irmão, a pessoa não tem suporte emocional, espiritual para lidar com essas coisas. Sabe o que vai acontecer? Por isso você vai ver pessoas perturbadas, doenças psicossomáticas, pessoas, meu irmão, com uma angústia profunda, crises terríveis de alma, porque elas estão justamente vivendo, plantando para o pecado, estão enchendo a sua alma de coisas que a alma não é capaz de lidar. E aí, no final das contas, meus irmãos, você vai ver que tem muita gente tirando as suas vidas, pensando em morte, em suicídio, porque essas coisas geram isso. Nós não somos capazes de lidar com essa carga negativa. Nós não somos capazes de lidar com o pecado. E Deus, meu irmão, Paulo diz assim, Deus te entregou a viver essa disposição mental reprovável. Meu irmão, eu dou glória a Deus hoje por minha vida, pela sua, porque, meu irmão, glória a Deus. Amém.
Porque Deus não nos entregou a viver essa disposição mental reprovável. Quando o pecado começa, meu irmão, a vir a nos chamar, a tentação chega, às vezes você até pode cair, mas você não vai ficar nessa situação, porque diz a palavra, muito cai, mas Deus levanta, Deus dá a chance, levanta de novo, Deus alerta. Quando o cara faz uma coisa errada, Deus levanta, pessoal, não faça assim, diz o Senhor, porque isso aí vai dar mal, vai te prejudicar. É o tempo todo Deus nos alertando para não darmos lugar às coisas que nós não somos capazes de lidar com ela, que é o pecado. Deus não nos entregou a uma disposição mental reprovável, pelo contrário. A mente do servo de Deus, por ele ser agora a habitação do Espírito Santo, ele agora começa a ter uma mente recriada para ser uma mente cada vez mais parecida com a de Deus. Ele começa a desejar as coisas do alto, ele começa a buscar, ou ela começa a buscar as coisas do alto. Quer saber mais de Deus, quer buscar mais da palavra de Deus, quer conhecer esse Deus que salvou, que libertou, que deu tão grande salvação e tão grande livramento. Nossa mente não está entregue, meu irmão, aos caprichos do diabo, glória a Deus por isso. Nossa mente tem dono. O Espírito Santo está em nós. Só isso é motivo para você saber, olha, meu Deus, o Senhor não vai me deixar ter uma mente consumida pelo mal, porque a minha mente é do Senhor, glória a Deus. Enquanto tem muitos que estão aí fora achando que são alguma coisa, mas não estão sabendo que estão entregues, e estão aí justamente pensando, maquinando, vivendo, vivenciando coisas destrutivas que no final das contas irão destruir elas mesmas. Mas nós temos o privilégio de buscar o Senhor. Não só de buscar, meu irmão, temos o privilégio de encontrar o Senhor. E quem busca, encontra o Senhor. E eu vou concluir aqui, vamos parar aqui hoje, com essas palavras de Paulo à igreja de Roma. Que seja a palavra de alerta também. Eu gosto da palavra de Deus porque ela é bem clara, meu irmão. Você não deixa o desenho falar, a Bíblia é muito difícil, não, tem coisas muito profundas, é verdade. Mas palavras como essa aqui, mostrando claramente aquilo que a gente tem que fugir, injustiça, varejo, não tem dificuldade em entender isso. A gente diz, Senhor, me ajuda. Se eu estou vendo isso aqui é morte, gera mesmo. Me livre em nome de Jesus e eu quero tomar posição com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor, caminhando como o Senhor deseja que eu caminhe, para a glória do teu nome. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Louve a Deus amanhã quando acordar, saber que Deus ele vai estar guiando a tua mente. Louve a Deus quando acordar, e quando vem aquele pensamento negativo, ruim, daqui a pouco Deus vai mostrar, e você vai pensar, não, mas nem é assim que Deus quer. Esse não é assim que Deus quer, já é Deus agindo, Deus mostrando para ti. É o Espírito Santo falando, direcionando a tua vida. Louve a Deus por isso, porque isso é um privilégio, são poucos, não são muitos, não temos a quantidade de pessoas nesse mundo que tem, mas você tem. E glória a Deus por isso. Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.